O quarto estava silencioso, exceto pelo leve som do vento que passava pelas frestas da janela. Lívia sentou-se em uma poltrona próxima a Lucas, sem fazer barulho. Não queria acordá-lo, apenas estar ali, presente, para quando ele despertasse. Pouco depois, Lucas abriu os olhos devagar, como se estivesse emergindo de um mundo distante. Olharam-se por alguns segundos em silêncio. Lívia sorriu com os olhos e murmurou baixinho: "Bom dia." Ele não respondeu, mas também não desviou o olhar. Durante a sessão de cuidados diários, Lívia decidiu fazer algo diferente. Estavam sozinhos e ela colocou uma música instrumental suave, daquelas que usava para embalar o sono das crianças na enfermaria pediátrica. Sentou-se de frente para ele e começou a falar sobre coisas simples: o cheiro de café pela manhã, o barulho da chuva no telhado de sua casa em Londrina, as brincadeiras com os irmãos no quintal de terra vermelha. Falava como se contasse para um velho amigo. Enquanto narrava, os olhos de Lucas começaram a se mover de forma sutil. Pela primeira vez desde que chegara, ele não mantinha o olhar perdido. Acompanhava os gestos das mãos dela, olhava quando ela se levantava e voltava a sentar. Quando Lívia tropeçou nas palavras e soltou uma risadinha leve, Lucas piscou 2 vezes, mais rápido que o normal. Um gesto pequeno, mas que trouxe esperança ao peito dela. Nos dias seguintes, Lívia percebeu que Lucas parecia reconhecer sua voz. Quando outra enfermeira tentava algum cuidado técnico, ele permanecia inerte. Mas com ela havia micromovimentos, tensão nos dedos e foco nos olhos. Ela guardava cada reação como pedras preciosas escondidas no bolso. Em uma tarde fria, trouxe uma pequena caixa de música de corda, presente de sua avó. Girou a chave com cuidado e o som doce de uma canção de ninar preencheu o quarto. Lucas virou lentamente a cabeça em direção ao som, sutilmente, e Lívia sentou-se no chão, cantando baixinho junto com a melodia. De repente, ele deixou escapar um som, não uma palavra, mas um suspiro que mostrava curiosidade. Eduardo, o pai, observava discretamente. Percebeu algo diferente. Lucas estava acordado, os olhos mais vivos, como se algo dentro dele tivesse aceso. Dona Luísa, a governanta, confirmou que a casa parecia mais leve e até Lucas mostrava sinais de presença. Eduardo assistiu às imagens da câmera instalada no quarto e viu Lívia guiando cada gesto com delicadeza, sem pressa, apenas com presença. E aquilo o atingiu profundamente. Alguém que esteve ali por menos de um mês conseguia despertar vida onde ele, com todos os especialistas e equipamentos, não conseguira. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo, com o pensamento fixo no filho. Percorreu a casa em silêncio, atento aos mínimos detalhes: o som do relógio, o canto distante de um sabiá, a luz suave entrando pelas frestas da cortina. Havia algo diferente no ar, como se tudo estivesse sendo lavado por uma brisa tímida mas presente. Ao chegar à varanda lateral, encontrou o espaço vazio, mas a manta dobrada sobre a poltrona de vime chamou sua atenção. Passou os dedos sobre o tecido e sentiu um tipo de saudade que ainda não existia, mas parecia prestes a vir. Lívia surgiu no corredor com um caderno em mãos, pronta para anotar as necessidades do dia. Quando viu Eduardo ali, parou imediatamente. Eles não estavam acostumados a se encontrar fora dos momentos formais, mas ele a convidou com um gesto para sentar. Hesitante, ela aceitou e permaneceu firme, observando o jardim à frente. Eduardo demorou a falar, os olhos ainda presos às árvores, buscando coragem. Finalmente murmurou, quase inaudível: "Ontem eu vi tudo." Lívia não se mexeu, apenas respondeu com calma: "Eu imaginei." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções ainda sem nome. Ele continuou, a voz trêmula. Não sabia que ele ainda podia rir daquele jeito. Ela inclinou levemente a cabeça, compreendendo que aquele momento era frágil. Palavras demais poderiam quebrar o que se formava. Ele nunca esqueceu, completou ela. Só estava esperando alguém ouvir de novo. Eduardo engoliu seco. Uma pontada de culpa subiu pelo peito, misturada à vergonha. Vergonha de ter desaparecido enquanto o filho se afundava. Vergonha de confiar mais em equipamentos do que em afeto.
Eu contratei os melhores, murmurou ele para si mesmo, e ainda assim era só isso que ele precisava. Lívia olhou para ele com delicadeza, mas sem dó. Não diminuía a dor com palavras suaves, apenas reconhecia o que estava sendo dito. Ele abaixou os olhos, sem defesa possível, e pela primeira vez não quis se defender. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer frase. Mais tarde, Eduardo decidiu ir até o quarto do filho. Agradeceu mentalmente a presença de Lívia e se preparou para algo que não controlava há anos, ser apenas pai. Ao abrir a porta, viu Lucas olhando para a janela, sereno, com a luz do sol atravessando o vidro. Sentou-se ao lado da cadeira de rodas, em silêncio, apenas colocando a mão sobre a do filho. Pela primeira vez, sentiu o calor de sua pele, viva e presente. Respirou fundo e murmurou: "Me perdoa?" Lucas não respondeu com palavras, mas os dedos se moveram levemente sobre a mão do pai. Uma comunicação silenciosa, mas intensa, que trouxe lágrimas aos olhos de Eduardo. A presença de Lívia havia criado aquele espaço seguro, onde o filho podia se mostrar. Eduardo não sabia o que viria dali em diante, mas aquele gesto marcava o começo de algo que ele não queria perder. Nos dias seguintes, o pai percebeu pequenas mudanças, como se a mansão voltasse a respirar. As manhãs ainda eram silenciosas, mas carregavam nova expectativa. A presença de Lucas, agora mais consciente, preenchia os cômodos. Eduardo começou a reparar nos detalhes que antes ignorava. O som da água da fonte no jardim, o canto de pássaros ao longe, a luz suave entrando pelas janelas. Tudo parecia mais vivo, como se o tempo dentro da casa estivesse sendo cuidadosamente reconstruído. Naquela tarde, Eduardo encontrou Lívia na cozinha, organizando uma caixa com frascos e etiquetas de remédios. Pediu que ela o acompanhasse à sala de estar. Sentados frente a frente, ele reuniu coragem e perguntou: "Como você fez ele rir?" Lívia manteve o olhar firme. "Eu estive ali, só isso." A simplicidade da resposta o desarmava. "Não é só isso?" insistiu ele. Ela sorriu levemente, sem desviar o olhar. "Não forcei nada, nem esperava nada. Apenas estive perto dele, com paciência. Dei tempo, dei espaço. Quando ele quis mostrar algo, eu estava olhando." Eduardo sentou-se, absorvendo cada palavra. A dor de perceber o que perdeu se misturava à admiração silenciosa. Perguntou em tom suave: "Você acredita que ele vai voltar a falar?" Lívia respondeu com firmeza: "Eu acredito que ele ainda está aqui. Tem muita coisa dentro dele esperando para sair, mas só sairá quando se sentir seguro." Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes. Eduardo sentiu pela primeira vez que aquela mulher não era apenas uma cuidadora, mas uma ponte para algo que ele mesmo não sabia conduzir. Ela se levantou com calma, indicando que poderia deixar o filho sozinho por alguns momentos. Antes de sair, deu um último conselho: "Hoje à noite, se quiser, pode colocar a música, aquela do jardim. Eu deixei salva no tablet dele. Acho que vai gostar." Eduardo observou enquanto ela desaparecia pelo corredor, sentindo que algo havia mudado para sempre. A mansão antes silenciosa agora vibrava com uma energia sutil, perceptível apenas a quem prestava atenção. Eduardo sentiu uma mistura de culpa, alívio e esperança. Ele sabia que havia falhado em muitos momentos, mas agora tinha uma chance de reconstruir o vínculo com o filho, com paciência e presença. Ao retornar ao quarto, encontrou Lucas observando a luz que entrava pela janela, os olhos atentos aos movimentos do jardim. Eduardo sentou-se novamente ao lado da cadeira, segurando a mão do filho, sentindo que cada segundo compartilhado era um passo em direção à reconstrução de um laço interrompido pelo acidente e pelo tempo. Havia silêncio, mas um silêncio carregado de comunicação, de vida. Lívia se aproximou com um sorriso discreto. "Ele está pronto para interagir quando quiser, Eduardo. Não force nada, apenas esteja presente." Eduardo assentiu, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, compreendeu que o caminho não estava nas técnicas, nos recursos ou na pressa. Estava no simples ato de permanecer, de olhar, de escutar e permitir que Lucas escolhesse seus momentos. Aquele entendimento trouxe um peso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma esperança genuína que ele não sentia há anos.
Quando a noite finalmente caiu, Eduardo se despediu de Lívia com um aceno silencioso e entrou no quarto, sentado ao lado de Lucas, preparando-se para mais uma noite de presença e conexão. A casa estava em paz, mas o que realmente importava era o vínculo que se fortalecia, lento e firme, entre pai e filho. A tarde caiu lentamente sobre a mansão, tingindo as paredes brancas com tons dourados e laranjas. Eduardo permaneceu sentado ao lado de Lucas, observando o filho respirar com calma, os olhos atentos aos pequenos movimentos que indicavam presença e curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava compartilhando algo real com ele, não como pai ausente ou figura de autoridade, mas como alguém disposto a estar junto. Lívia entrou discretamente com um tablet nas mãos, caminhando com leveza, como sempre. Eduardo percebeu cada passo, cada gesto. Não havia pressa nem imposição, apenas uma fluidez natural que parecia se espalhar pelo ambiente. Ela parou ao lado da mesa e observou a interação entre pai e filho, sem precisar intervir. Havia algo de profundo na maneira como ela permanecia presente sem ser intrusiva, um equilíbrio delicado que tornava a recuperação de Lucas possível. A música começou a tocar novamente, desta vez escolhida por Eduardo, seguindo a recomendação de Lívia. Lucas virou lentamente os olhos para o som, e a expressão de curiosidade e expectativa apareceu no rosto pálido do menino. Eduardo estendeu a mão e segurou a dele com cuidado, sentindo a textura da pele quente, um contato simples, mas carregado de significado. Lucas não respondeu com palavras, mas permitiu que a mão do pai permanecesse entrelaçada à sua, um gesto que valia mais do que qualquer frase. Nos minutos seguintes, Eduardo percebeu cada pequeno detalhe, o leve movimento da cabeça, os olhos piscando de maneira diferente, a postura mais relaxada. Cada reação, mesmo mínima, carregava um peso enorme. Ele compreendeu que aqueles pequenos sinais eram vitórias silenciosas, momentos preciosos que não poderiam ser apressados ou forçados. Lívia permanecia em silêncio, observando, como uma guardiã discreta daquele processo delicado. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Eduardo... O entardecer trouxe uma luz dourada ao jardim, atravessando as janelas do segundo andar e iluminando o quarto de Lucas. Eduardo entrou carregando o tablet, hesitante, mas determinado a participar daquele momento que antes apenas observava. Lucas estava sentado na cadeira de rodas, os olhos atentos à tela. Havia algo diferente, a respiração ritmada, o leve movimento da cabeça seguindo o som. Eduardo aproximou-se devagar, colocou a mão sobre a do filho e sentou-se ao lado, sem pressa, sem palavras. A música começou a tocar, uma melodia suave, cheia de recordações. Eduardo sentiu o coração apertar. Cada nota parecia despertar memórias esquecidas, mas agora ele estava presente, não mais como espectador distante, mas como pai disposto a compartilhar aquele instante. Lucas virou lentamente os olhos para o som. O brilho úmido nos olhos do menino tocou Eduardo profundamente. Ele respirou fundo, mantendo a mão sobre o braço do filho, sentindo a vida pulsar naquele simples contato. "Você lembra dessa música?" murmurou a voz trêmula. "Sua mãe amava ela. A gente dançava com você no colo, lembra?" Lucas não respondeu com palavras, mas fez um movimento sutil, inclinando a cabeça na direção do pai. Eduardo interpretou aquilo como permissão. Envolveu a mão de Lucas entre as suas com delicadeza, sentindo cada gesto como um pequeno milagre. O silêncio entre eles era completo, mas carregado de comunicação, de presença e de sentimentos que palavras jamais poderiam traduzir. Um instante após, os lábios de Lucas se entreabriram. Eduardo se aproximou, atento ao que poderia vir. Um som fraco, áspero, mas suficiente. "Pai!" Eduardo congelou. As lágrimas vieram sem controle. Era real. Uma única palavra, simples, mas capaz de romper anos de silêncio e dor. Ele encostou a testa na do filho, emocionado, incapaz de dizer qualquer coisa. Não precisava. O som se tornou vida, preenchendo o quarto que antes era só lembrança e ausência.
Após algum tempo, Eduardo desligou o tablet. Lucas estava tranquilo, os olhos fechando devagar, respirando com ritmo calmo. O pai ajeitou a manta, observando cada detalhe, cada expressão. Ao sair, encontrou Lívia no corredor. Ela permaneceu discreta, como sempre, e ele agradeceu com um gesto silencioso. Ele fez isso por você, disse ela. Só precisava sentir que estava ali. Eduardo sentiu uma mistura de gratidão, respeito e emoção profunda. Pela primeira vez em anos, sentiu que a presença poderia curar mais do que qualquer técnica ou recurso avançado. Nos dias seguintes, o pai percebeu mudanças sutis na rotina de Lucas. Pequenos gestos, micromovimentos, olhares conscientes. Cada avanço parecia carregado de significado e Eduardo, observando, sentia-se parte da vida do filho. A mansão, antes silenciosa e pesada, agora respirava devagar. O jardim envidraçado trazia sons de pássaros e da água da fonte, e a luz suave preenchia os cômodos com calma. Ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos, o jeito como o vento balançava, as cortinas, o brilho das folhas ao sol, a cadência natural da vida que voltava. Eles permaneceram em silêncio, compreendendo que o que acontecia com Lucas não era apenas recuperação física ou técnica, era reconstrução de laços, confiança e amor. Eduardo, finalmente, começava a entender que aquele simples gesto de cuidado e atenção, paciente e constante, era mais poderoso do que qualquer recurso que o dinheiro pudesse comprar. O domingo amanheceu com uma luz diferente, filtrada pelas cortinas do quarto de Lucas, criando sombra suave sobre os móveis brancos e o piso de madeira polida. Eduardo acordou antes do sol, como de costume, mas desta vez sem o peso da angústia. Havia algo no ar que indicava a esperança, uma sensação de que os últimos dias haviam começado a transformar não apenas Lucas, mas toda a casa. No corredor, Lívia já se movimentava com calma e firmeza. Preparava a rotina matinal com atenção detalhada. Ajustava a cadeira de rodas, conferia os medicamentos e anotava cuidadosamente em seu caderno tudo o que poderia ser útil para acompanhar o progresso de Lucas. Quando percebeu Eduardo, ofereceu um sorriso contido, mas acolhedor. Ele retribuiu com um aceno, sentindo que, pela primeira vez, havia espaço para uma comunicação genuína entre eles. Não precisavam de palavras para compreender a importância da presença mútua. Lucas permanecia imóvel, mas os olhos atentos seguiam cada gesto da cuidadora. Ao ouvir a melodia suave vinda do tablet, ergueu levemente a cabeça e um pequeno brilho de curiosidade surgiu em seu olhar. Eduardo aproximou-se devagar, mantendo a mão firme sobre a do filho, permitindo que ele sentisse segurança. Cada respiração, cada piscada era um sinal silencioso de que Lucas estava presente, consciente, participando daquele momento de forma que há meses parecia impossível. "Filho, lembra como dançávamos com você quando bebê?", murmurou Eduardo, sentindo a garganta apertar. Lucas não respondeu com palavras, mas o leve movimento da cabeça em direção a ele foi mais do que suficiente. Eduardo segurou a mão do filho com cuidado, envolvendo seus dedos em um gesto que transmitia amor e arrependimento, mas também fé no que estava por vir. Lívia observava, serena, cada mínima reação, sabendo que aquele instante era mais do que qualquer técnica. Era conexão pura, silenciosa e transformadora. Mais tarde, Eduardo decidiu que precisava entender ainda mais os pequenos progressos de Lucas. Chamou a governanta Dona Luísa e pediu que observasse a interação entre a cuidadora e o menino. Dona Luísa, discreta e leal, confirmou que Lívia estava sempre atenta, mantendo presença, mas sem forçar qualquer reação. Eduardo percebeu que estava diante de algo maior do que ele próprio, algo que exigia paciência e sensibilidade, não pressa nem controle. A tarde trouxe um raio de sol atravessando a janela do jardim de inverno, iluminando os olhos de Lucas com um brilho tênue, mas cheio de vida. Eduardo sentou-se ao lado da cadeira de rodas, sentindo cada gesto do filho como se fosse música. Quando Lucas piscou lentamente e desviou o olhar para ele por um breve instante, Eduardo entendeu que aquele contato silencioso valia mais do que qualquer conversa ou explicação.
era um reencontro, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Ao anoitecer, Eduardo deixou que Lucas descansasse com a música suave ainda tocando. Ele permaneceu sentado, refletindo sobre os dias que passavam e sobre a importância da presença. Pela primeira vez, sentiu que estava aprendendo a ser pai de verdade, não apenas alguém que cuida, mas alguém que compreende, espera e se conecta. A mansão silenciosa agora parecia cheia de vida, de amor e de expectativa, pronta para testemunhar cada pequeno milagre que ainda estava por vir. O início da segunda-feira trouxe um frio leve, penetrando pelas janelas da mansão e lembrando Eduardo de que o tempo estava passando. Ele acordou cedo, mas não sentiu o peso habitual de preocupação. O som distante dos pássaros misturava-se com a brisa que entrava pelas frestas, criando uma sensação de paz rara naquele lar que, por tanto tempo, havia sido palco de silêncio e tensão. Lívia já estava no corredor, como de costume, organizando os materiais para a rotina de cuidados de Lucas. Ela se movia com leveza, evitando qualquer gesto brusco, permitindo que o menino percebesse cada movimento. Eduardo observava de longe, sem querer interromper. Havia algo de mágico na maneira como ela interagia com Lucas, uma mistura de paciência, respeito e presença que parecia insuflar vida no menino a cada segundo. Quando entrou no quarto, Lucas estava sentado na cadeira de rodas, olhando fixamente para a janela. Lívia aproximou-se com um sorriso calmo, segurou a pequena caixa de música e girou a chave. A melodia suave preencheu o ambiente e Eduardo percebeu que o filho reagia de maneira diferente. Os olhos acompanhavam cada gesto da cuidadora e a expressão facial indicava uma atenção que há meses não se manifestava. Eduardo sentiu um nó na garganta e aproximou-se lentamente, sem pressa. Sentou-se ao lado da cadeira e estendeu a mão para tocar a do filho, mas aguardou. Lucas, por sua vez, moveu levemente os dedos em resposta, e aquele gesto mínimo foi suficiente para que Eduardo sentisse uma onda de emoção percorrer o corpo. Ele percebeu que aquele pequeno contato era muito mais significativo do que qualquer conversa ou explicação. Era presença pura, uma comunicação silenciosa e intensa. Durante a manhã, Eduardo revisitou a rotina da casa com um olhar diferente. Observou Dona Luísa conduzindo as tarefas domésticas com cuidado, respeitando o ambiente e os horários de Lucas. Notou também que o motorista mantinha-se atento, silencioso, pronto para qualquer necessidade, mas sem interromper a atmosfera de calma que se formava. As enfermeiras, discretas, seguiam suas funções técnicas, mas a atenção real parecia concentrada na forma como Lívia conduzia o dia do menino. A cada pequeno gesto, Eduardo sentia que estava aprendendo a se conectar com Lucas de uma maneira que nunca imaginou. Quando o almoço foi servido, ele sentou-se próximo, mantendo o contato visual e aguardando sinais de interação. Lucas, por sua vez, voltou a demonstrar pequenos movimentos sutis, piscadas mais prolongadas e olhares direcionados que antes pareciam impossíveis. Eduardo sentiu orgulho, mas também uma ponta de arrependimento. Percebeu que havia perdido tempo demais tentando controlar tudo e se distanciando do que realmente importava. Ao final da tarde, o céu começou a escurecer e a mansão foi tomada por uma luz quente e difusa que entrava pelas janelas do corredor. Eduardo permaneceu no jardim de inverno, observando Lucas brincar com as mãos sobre o cobertor, concentrado na música que ainda tocava baixinho. Lívia sentou-se ao lado, permitindo que o menino permanecesse no centro da atenção, mas sem pressionar qualquer reação. Cada sorriso mínimo, cada piscada, cada gesto era registrado por Eduardo como prova de que o milagre que esperava estava acontecendo. Enquanto a noite se aproximava, Eduardo sentiu uma sensação inédita: calma, presença e esperança. Pela primeira vez, acreditou que podia participar da vida do filho de forma genuína, sem pressa, sem culpa, apenas acompanhado e atento. E naquele silêncio, ele compreendeu que estava diante de algo maior do que qualquer técnica ou planejamento. Estava diante da vida que voltava a pulsar, lenta, mas firme, dentro do quarto de Lucas. A manhã de terça-feira começou silenciosa, mas diferente.
Eduardo acordou mais cedo do que de costume, o corpo ainda carregando a emoção do dia anterior. Ao percorrer o corredor, percebeu que a casa parecia menos pesada, como se o ar tivesse sido lavado por uma presença invisível que agora preenchia cada canto. Ele avistou Lívia no corredor, preparando a rotina do dia para Lucas, e sentiu um aperto no peito. Aquela mulher, que chegara há poucas semanas, havia se tornado essencial na vida do filho. No quarto, Lucas já estava acordado, sentado na cadeira de rodas, olhando para o jardim. Lívia aproximou-se com um movimento delicado, sem pressa. Pegou a caixa de música, girou a chave e permitiu que a melodia suave preenchesse o ambiente. Eduardo permaneceu próximo, observando cada gesto. Lucas acompanhava o ritmo com o olhar e pequenas reações nos dedos e nos lábios indicavam que ele estava presente, consciente, embora imóvel. Cada mínima reação parecia um milagre para o pai. Durante a manhã, Eduardo sentou-se no canto do quarto apenas olhando. Lívia conversava com Lucas em voz baixa, contando pequenas histórias, lembranças do jardim, do quintal, da brisa fresca que entrava pelas janelas. Não havia ordens, não havia pressa, apenas presença. E pouco a pouco, Lucas começou a responder de maneira sutis. Piscadas mais longas, movimentos leves das mãos, olhares que buscavam os dela. Eduardo sentiu que estava testemunhando algo que nenhum relatório, nenhum especialista, nenhuma terapia poderia reproduzir. No corredor, Dona Luísa movimentava-se com discrição, realizando tarefas domésticas com cuidado, sem interferir. As enfermeiras seguiam sua rotina técnica, observando, mas sem se aproximar da magia que se formava naquele quarto. Até o motorista, normalmente apenas atento às instruções, parecia sentir que ali algo único acontecia. Eduardo percebeu que estava aprendendo a importância de cada gesto silencioso, de cada atenção dedicada, e se deu conta de quanto tempo havia perdido tentando controlar tudo sem perceber a essência da vida do filho. Ao meio-dia, Eduardo aproximou-se ainda mais de Lucas. Sentou-se ao lado da cadeira, estendeu a mão e manteve contato firme e delicado. Lucas respondeu levemente e aquele gesto minúsculo provocou uma onda de emoção que percorreu todo o corpo de Eduardo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que estava realmente presente, que sua presença era sentida e aceita. Era mais do que palavras, era conexão pura. Durante a tarde, a música continuou a ser parte da rotina. Lívia permitia que Lucas se concentrasse, que observasse os pequenos detalhes do jardim pela janela. Cada gesto, cada respiração, cada movimento do filho parecia registrar-se na memória de Eduardo como uma lição silenciosa sobre paciência, respeito e presença. Ele compreendeu que a verdadeira cura não vinha de técnicas sofisticadas, mas da constância, do olhar atento e do amor que se manifestava de forma simples e genuína. Quando a noite começou a cair, a música continuou a ser parte da rotina. Lívia permitia que Lucas se concentrasse, que observasse os pequenos detalhes do jardim pela janela. Cada gesto, cada respiração, cada movimento do filho parecia registrar-se na memória de Eduardo como uma lição silenciosa sobre paciência, respeito e presença. Ele compreendeu que a verdadeira cura não vinha de técnicas sofisticadas, mas da constância, do olhar atento e do amor que se manifestava de forma simples e genuína. Eduardo permaneceu no quarto por mais tempo do que o habitual. Observava o filho, sentia o calor da mão dele, ouvia a respiração ritmada e tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho, que poderia participar da vida de Lucas sem pressa, sem culpa, apenas presente. E naquele instante, ele soube que cada pequena ação de Lívia havia reconfigurado a forma como ele enxergava a vida e o futuro do filho. A tarde caiu lentamente sobre a mansão. O silêncio não era mais pesado. Agora carregava vida, respiração e esperança. Eduardo permaneceu ao lado de Lucas, sentindo cada pequeno movimento, cada respiração ritmada, como se fossem notas de uma melodia que ele finalmente aprendia a ouvir. A presença de Lívia havia transformado o ambiente.
O quarto que antes exalava dor, agora irradiava atenção, cuidado e afeto. Lucas, mesmo imóvel, parecia mais inteiro do que nunca. Os olhos brilhavam de forma mais constante, e pequenos gestos, o levantar imperceptível da sobrancelha, o movimento quase sutil dos dedos, revelavam que algo dentro dele voltava a despertar. Eduardo, com o coração apertado, sentiu uma mistura intensa de emoção e gratidão. Cada instante parecia um milagre silencioso, uma prova de que a paciência, o tempo e a presença verdadeira tinham mais força do que qualquer técnica ou equipamento sofisticado. Enquanto caminhava pelo corredor, ainda observando o filho de longe, Eduardo percebeu Lívia preparando o tablet com a música favorita de Lucas. Ela olhou para ele e apenas sorriu, com aquela serenidade que transmitia confiança sem precisar de palavras. Ele respirou fundo, sabendo que finalmente poderia participar de algo que antes apenas observava. Sentou-se ao lado do filho, ligou a música e juntos compartilharam aquele momento que não precisava de palavras para ser eterno. A luz do fim da tarde invadiu o quarto, refletindo nos olhos de Lucas e iluminando os traços de esperança que haviam surgido nos últimos dias. Eduardo percebeu que aquela experiência mudara mais do que o filho, mudara ele também. Agora, ele sabia o que significava estar presente, ouvir, esperar, amar sem pressa. Cada gesto de cuidado, cada pequena reação de Lucas reforçava a verdade que ele finalmente aceitava. Milagres acontecem quando damos espaço para a vida florescer, e a conexão humana é a força mais poderosa que existe. Quando a música terminou, Eduardo segurou a mão de Lucas, sentindo a suavidade e o calor da pele do filho. Um sussurro escapou. "Obrigado, pai." As lágrimas escorreram pelo rosto dele, não mais de desespero, mas de emoção pura, de reconhecimento por tudo que ainda era possível. Ele olhou para a porta e viu Lívia observando de longe, discreta, sem invadir aquele instante sagrado. Ela sabia que aquele era o momento deles e não seu. Eduardo respirou fundo e se permitiu sentir. Cada dor, cada culpa, cada frustração acumulada nos últimos anos começou a dissolver-se. Ele finalmente compreendia que estar presente, oferecer paciência e amor genuíno era muito mais poderoso do que qualquer esforço técnico ou planejamento perfeito. Aquele dia marcou o começo de uma nova jornada, não apenas para Lucas, mas para todos dentro da mansão. E agora, querido leitor, se algo desta história tocou seu coração, se você sentiu a força da presença, da paciência e do amor incondicional, lembre-se, cada pequeno gesto pode mudar vidas. Esteja presente, ouça, ame. Espere o momento perfeito. Crie-o você mesmo. Compartilhe esta história, inspire alguém ao seu redor e transforme seu mundo, começando por quem está ao seu lado hoje.